Olá, turma. Aqui quem fala é o professor Maurício. Bem, para quem está acompanhando as últimas aulas, até o momento nós estudamos o assunto de movimento uniforme e movimento uniformemente variado aí, que são os assuntos iniciais do nosso assunto de mecânica. Então agora nós estamos iniciando o capítulo 4, que é sobre lançamento vertical. Esse assunto aqui, para quem compreendeu o assunto até o assunto de movimento uniformemente variado, não vai ter dificuldades com ele, pois ele é basicamente uma aplicação do conteúdo de movimento uniformemente variado. Então, vamos começar o nosso assunto aqui. Capítulo 4, lançamento vertical. Para começar, vamos iniciar com um questionamento. Temos aqui: ao saltarmos da mesma altura e ao mesmo tempo um elefante e uma formiga, qual destes chegará primeiro ao solo? Então, pessoal, pensa um pouquinho aí. Vamos soltar um elefante e uma formiga da mesma altura. Vou colocar aqui a nossa representação, um recipiente aqui, isolado, um sistema fechado, onde nele vai participar apenas o elefante e a formiga. Então, pensa um pouquinho aí para nós vermos qual é a resposta certa. Pensou? Imaginou aí qual é que vai chegar primeiro ao solo? Então, veremos aqui. Então, você pode observar aqui que primeiro chegou ao solo foi o elefante. Se você imaginou que quem chegaria primeiro no solo era o elefante, você acertou. Pois nessa situação, nesse sistema, nós estamos considerando que nele contém ar. Então, se tem o ar, o elefante chega primeiro ao solo. Agora vamos imaginar a seguinte situação: o mesmo recipiente, porém eu retirei todo o ar dele. Se eu retirei todo o ar, toda aquela partícula que poderia ficar presente de ar, de poeira, de algum tipo de gás, nessa situação o recipiente ele está num estado que chamamos de vácuo, ou seja, ele não tem nenhuma partícula gasosa em seu meio. Colocando o elefante e a formiga nesse recipiente que não tem nenhum tipo de gás, quem chegará primeiro ao solo? O elefante ou a formiga? Vou dar um tempo aí para vocês pensar. Pensaram? Já imaginaram quem é que vai chegar primeiro ao solo? Então, vamos verificar. Muito bem. Podemos verificar aqui que nessa situação, tanto o elefante e a formiga chegaram ao solo ao mesmo tempo. Isso significa o quê, pessoal? Que no estudo de lançamento vertical, não importa a massa do objeto, eles sempre vão chegar ao mesmo tempo no solo quando o meio onde eles se localizam é o vácuo, tá? Então, se você solta uma pena e solta ali uma pedra de algumas toneladas da mesma altura num ambiente onde não tem ar, esses objetos eles chegarão ao solo ao mesmo tempo, tá? Quando tem o ar, isso já não acontece. Caso você queira fazer essa experiência, queira provar se isso é verdade ou não, você pode fazer o seguinte: você destaca uma folha do seu caderno, pega o seu caderno, coloca a folha que você destacou sobre o caderno, sem colar, tá? Não precisa colar a folha, e segurando o caderno a uma certa altura do solo, de forma que o caderno fique paralelo ao solo, você pode soltar o seu caderno com a folha em cima. Quando você fizer isso, você vai observar que o caderno vai chegar no chão junto com a folha. Agora, se você pegar o caderno, segurar numa mão e a folha noutra mão e soltar, claro que quem vai chegar primeiro no chão é o caderno e a folha vai caindo lentamente. Mas se você colocar a folha novamente em cima do caderno e soltar o caderno de forma paralela ao solo, com certeza a folha vai chegar junto ao chão. Agora, por que que isso está acontecendo? Porque, como falei, quando existe o ar,
A presença do ar causa uma resistência no movimento, e essa resistência tarda o movimento de corpos mais leves. É por isso que nesse capítulo nós estaremos estudando apenas movimentos em situações em que não existe ar ou qualquer tipo de gás. Então, em resumo, nosso estudo será exercido sobre o vácuo. A aceleração gravitacional. Para poder compreender esse assunto, precisamos primeiro entender sobre uma definição básica da gravidade. O nosso planeta, ele possui uma aceleração que é chamada de aceleração gravitacional. Essa aceleração é de tal forma que ela vai puxar tudo que estiver próximo à sua superfície, tudo vai ser puxado direto para o centro do planeta. Essa força que acaba puxando os objetos para o centro do planeta, ela é chamada de força gravitacional. Isso aí nós veremos com mais detalhes alguns capítulos na frente, tá bem? Mas por enquanto, o que nós precisamos saber é que existe uma aceleração que puxa os objetos direto para baixo. Essa aceleração gravitacional, ela não é contínua. Ela possui valores diferentes para cada parte do planeta, tá? Nós sabemos que nosso planeta, ele é dividido geograficamente em latitude e longitude. Falando em latitude, ele é dividido em graus. Então, nós temos aqui a divisão dele, começando aqui pela linha central, essa aqui é chamada de linha do Equador, e ela corresponde ao grau zero. Temos aqui outras divisões de latitude, correspondentes aqui tanto acima da linha do Equador como abaixo, como 30 graus. Temos outra divisão aqui correspondente a 60 graus acima e abaixo do Equador. E a próxima divisão correspondente a 90 graus, que fica localizado lá nos polos do nosso planeta. Então, a gravidade ela muda de acordo com a latitude do planeta. Veremos aqui. Aqui do lado temos uma tabela onde exemplifica basicamente o que eu estou explicando. Aqui nós temos valores aproximados da aceleração da gravidade. Local: Instituto de Pesquisas Tecnológicas, São Paulo. O valor da gravidade em metros por segundo ao quadrado é de 9,79. Então, se você observar aqui, esse mapa ele não é oficial, viu, pessoal? Esse desenho aqui, essa representação, ela não é oficial. Mas, se formos considerar São Paulo, ele está localizado mais ou menos nessa região aqui. E a gravidade é 9,79. Observatório Nacional do Rio de Janeiro, fica ali do lado de São Paulo, mesma gravidade, tá? Então estão localizados praticamente na mesma latitude. Temos também o Departamento de Física da Universidade Federal de Minas Gerais. Agora observa que Minas Gerais, a gravidade dele é um pouco diferente de São Paulo e Rio de Janeiro. É 9,78. Então, essa gravidade se deve ao fato que o Minas Gerais está situado um pouco acima de São Paulo. E essa diferença mínima aqui causou também uma diferença mínima aqui na aceleração gravitacional. Outra aqui, nós temos o Chuí, no Rio Grande do Sul, onde a gravidade é de 9,80. A gravidade ela aumentou um pouco. E observa que o Rio Grande do Sul ele está abaixo de São Paulo. Então, fica mais ou menos aqui nessa região. Nós temos aqui o valor médio sobre a linha do Equador. Então, em qualquer ponto da linha do Equador, o valor aproximado ali da gravidade vai ser de 9,78. E nós temos aqui o valor médio nos polos, que é de 9,83. Aqui nesse polo ou nesse, o valor aproximado por lá é de 9,83 metros por segundo ao quadrado. Então, o que foi que nós percebemos aqui? Percebemos que, à medida que um ponto se localiza mais próximo da linha do Equador,
nós temos a situação de que a gravidade ela vai diminuindo. E à medida que ele se aproxima dos polos, essa gravidade ela aumenta. Outra situação, o último dado aqui da tabela informa que o cume do Monte Everest, que está localizado a 8.000 metros de altura, aproximadamente, isso em relação ao nível do mar, a gravidade é de 9,76. Aí, opa, o Monte Everest, pessoal, ele possui essa gravidade, não é em seu total, ele possui essa gravidade apenas na parte mais alta. Isso implica em que, quanto maior for a altura em relação ao solo, menor é a gravidade. Concluímos que a gravidade é maior nos polos, ela é menor quando se aproximamos da linha do Equador, e também ela fica menor à medida em que a altura do objeto aumenta. Quanto mais alto for a altura do objeto em relação ao nível do mar, menor é a gravidade. E quanto mais próximo do centro do planeta, maior é a gravidade. Certo. Já que entendemos como é que funciona a gravidade, tem um detalhe que quero passar para vocês. A gravidade geral, ela vale aproximadamente ali 9,81 metros por segundo ao quadrado. Vou até escrever aqui. Essa gravidade é uma gravidade média. Gravidade média é aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado. A questão aqui, por situações didáticas, para poder facilitar na hora de exercer algum cálculo, na maioria das situações, nós vamos estar trabalhando com a gravidade como sendo aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, atenção, na maioria dos problemas, vamos estar considerando que essa gravidade vai estar valendo 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Qualquer problema de física que você topar por aí, em vestibulares, exercícios, em provas, se ele não falar que a gravidade vale 9,81, 9,80, você pode estar colocando ele como 10, tá bom? Mas isso é só por questão didática para estar facilitando o cálculo. Mas se o problema exigir que você coloque 9,81, 83, você tem que seguir a exigência do problema. Tudo bem? Vamos aqui ao nosso lançamento vertical próximo ao solo. Nós temos o seguinte. Imagina aqui que nós temos uma esfera. Essa esfera aqui, ela está situada a uma certa altura em relação ao solo, uma altura maior do que zero. E inicialmente ela está parada, está em repouso. Ela está em iminência de descer. Se eu pego essa esfera e solto ela, logicamente que ela vai acabar caindo no solo. Então temos a seguinte situação, que no primeiro ponto aqui, neste ponto, a altura da esfera é uma altura inicial e ela é maior do que zero. A velocidade inicial da esfera, como ela está parada, está em repouso, e vou soltar ela, a velocidade inicial é zero. E a gravidade em que ela está localizada é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Na segunda situação, quando antes de tocar o solo, tá? Aqui ela não tocou ao solo, pessoal, é milímetros antes de tocar o solo. Essa velocidade ela é maior do que zero. E a altura, podemos considerar que ela é igual a zero. Agora a questão é o seguinte. Como podemos calcular a altura dessa esfera e como podemos calcular a velocidade antes de tocar ao solo? Como é que podemos fazer isso? Primeiro, anteriormente nós trabalhamos com a função horária da velocidade. Você se lembra que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Nesse caso aqui, de lançamento de objetos, a aceleração em questão ela é a gravidade. Então, se a aceleração corresponde à gravidade,
podemos escrever que a velocidade final é igual à velocidade inicial, mais, no lugar da letra A, vamos colocar gravidade vezes o tempo. Então, nós temos agora uma equação para determinar a velocidade final do objeto. E vou botar ela aqui embaixo para nós lembrarmos daqui a pouco. Pois muito bem, nesta equação para a velocidade, nós estamos considerando a velocidade inicial, a gravidade, como sendo 10, e o tempo de descida. Mas, se não for informado o tempo, se eu não sei qual é o tempo de deslocamento, como é que eu posso determinar essa velocidade? No capítulo anterior, nós estudamos a equação de Torricelli. A equação de Torricelli dizia o seguinte, que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Nesse caso aqui, a nossa velocidade final ela pode ser trabalhada da mesma forma, da mesma maneira que anteriormente. É só que vamos estar substituindo alguns valores, como a aceleração vai ser mais o A, vai ser a gravidade, e esse espaço percorrido aqui, basicamente, é a altura, ou variação da altura. E vamos colocar assim, que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que no nosso caso é a gravidade, vezes a variação do espaço, que aqui vai ser tratado como altura. Então, aqui nós temos a maneira de trabalhar com a velocidade final quando não conhecemos o tempo. E colocando aqui embaixo, nós temos aí a representação dessa equação. E se for para calcular a altura do objeto, conhecendo apenas o tempo de deslocamento dele. Neste caso, nós podemos estar aplicando a função horária do espaço que aprendemos no capítulo anterior. No capítulo anterior, vimos que o espaço final é igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial, vezes o tempo, mais a aceleração, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Nesse caso aqui, esse espaço, nós vamos substituir ele pela altura. Então, aqui nós temos, no lugar do S, a altura final é igual. Aqui nós temos a altura inicial, mais a velocidade inicial multiplicado pelo tempo, mais, no lugar da aceleração, gravidade, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Essa aqui é a equação que vamos estar utilizando para determinar a altura quando nós não conhecemos aí a velocidade final. Certo. Esse movimento aqui que eu acabei de apresentar para vocês é o movimento de queda livre. E lembrando que no movimento de queda livre, a velocidade inicial ela vai ser sempre zero, tá? Porque eu vou estar soltando o objeto. E a gravidade vai ser sempre positiva. Agora nós temos uma outra situação que é o movimento de lançamento vertical para cima. Quando eu tenho um objeto, que esse objeto aqui ele está a uma altura zero, a altura inicial igual a zero, então ele está no solo. A velocidade inicial dele que eu vou lançar é maior do que zero, e vou lançar ele verticalmente para cima. E quando lançar, observa só, ao chegar lá em cima, esse objeto tem uma altura maior do que zero e a sua velocidade final é igual a zero. A gravidade que ele está situado corresponde a 10 metros por segundo ao quadrado. Como é que eu posso determinar aqui a questão da velocidade final? Opa, velocidade final nós já sabemos que ela vale zero. Agora a questão é saber qual é a velocidade inicial. Então, para isso, podemos estar utilizando essa equaçãozinha aqui. Então, observamos que a velocidade final é igual à velocidade inicial menos a gravidade vezes o tempo. Aí, opa, observa só, pessoal, que esta equação ela é bem semelhante a essa aqui que eu apresentei para vocês. A diferença entre elas
é o sinalzinho aqui, que esse está utilizando menos e esse utiliza mais. Por quê? À medida que o objeto ele vai subindo, ele está indo contra a gravidade. Lembra que a gravidade é uma aceleração que puxa para baixo, tá? Ela é uma grandeza vetorial e ela puxa para baixo. Enquanto nesse caso aqui, o objeto ele estava se deslocando para cima. Velocidade para cima, gravidade para baixo. Então, nesse caso, uma das coisas teria que ficar negativa. Ou a velocidade inicial teria que ficar negativa, ou a gravidade. Então, para facilitar a situação, vamos considerar que a gravidade ela será negativa. Quando o objeto está subindo, a gravidade ela é negativa. E à medida que o objeto está descendo, a gravidade é positiva. É por isso que nessa fórmula aqui tem um mais e nessa vai ter menos. Sabendo disso, se nós não conhecemos o tempo e conhecemos apenas a altura e queremos calcular a velocidade inicial, temos também, então, para outra forma mais natural, que no lugar do mais, teremos aqui um menos, porque o objeto continua subindo. E a gravidade aqui, olha, ele ia ficar negativo, então essa parte da expressão acaba ficando negativa. E para encontrar a altura, a mesma fórmula. A diferença é que aqui nós vamos ter o sinal de menos. Então, assim, nós temos as expressões necessárias para poder calcular a altura e a velocidade final do objeto nessas situações de lançamento vertical. Por enquanto era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Nos vemos na próxima aula e eu estarei trazendo para vocês exemplos da aplicação desse movimento de lançamento vertical. Até mais!